Condições de preparação. Stevenson observou em seu livro que as condições psicológicas no Brasil são mais favoráveis do que na própria Índia, onde uma tradição espiritualista de tipo arcaico, fundamentada em pressupostos místicos e eivada de superstições, dificulta o aparecimento dos casos e mais ainda a sua pesquisa. As condições psicológicas do Brasil decorrem de sua formação cultural, na qual Stevenson destaca duas correntes importantes de contribuição, provenientes de fontes e camadas estruturalmente diversas. A primeira é a corrente africana, folclórica, representada pelas religiões primitivas trazidas até nós pelo tráfico negreiro. É a corrente do sincretismo religioso afro-brasileiro, da mistura de religiões e crenças do continente negro com o catolicismo e as crenças indígenas de nossa terra. A segunda é a corrente filosófica francesa, que chegou bem mais tarde, somente em fins do século passado, com o espiritismo e, portanto, com as obras de Allan Kardec. Entre esses dois extremos da estrutura cultural, o folclore africano e a filosofia francesa, esta particularmente em suas consequências religiosas, há porém a vasta área de reação da cultura acadêmica europeia, de tipo materialista, que levanta uma barreira de preconceitos contra as pesquisas parapsicológicas. Há inegavelmente um complexo de inferioridade cultural em toda a América Latina, que não lhe permite o arejamento e a desenvoltura com que norte-americanos e europeus enfrentam o momento de transição em que nos encontramos no mundo. A evolução cultural do nosso tempo já superou, e com muita rapidez, a fase de materialismo defensivo que marcou fortemente a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. As próprias conquistas da física abriram novas perspectivas para um renascimento espiritualista mundial. Mas os meios intelectuais, e particularmente os universitários, no Brasil e demais países do continente, não conseguiram ainda vencer a sua repugnância instintiva pelos problemas espirituais. Permanecem fechados na casca de tatu do materialismo superado, convencidos de encontrarem-se ainda na trincheira da verdade e contra a superstição, sem perceberem que a guerra já acabou e a anistia ampla se faz em todo o mundo. Encastelado assim numa posição retrógrada, o nosso intelectualismo acadêmico se vê acuado, principalmente no Brasil, pelas avalanches de hordas bárbaras que aumentam sem cessar, tanto no campo da corrente africana quanto no da corrente francesa. Essa teimosia o levará fatalmente a uma derrocada semelhante à do Império Romano, mas enquanto não se der a queda da orgulhosa Roma Imperial, a pesquisa de Meck entre nós prosseguirá em ritmo de catacumba, à luz de achotes. Esse aspecto trágico da situação cultural brasileira escapou naturalmente à observação de Stevenson. Os casos de reencarnação no Brasil, conhecidos particularmente no meio espírita, são numerosos. Mas o interesse existente nesse e em outros meios culturais afins é esterilizado pela indiferença e pela reação dos meios universitários. Essa reação, num país de pouco desenvolvimento cultural, exerce poderosa influência, levando as próprias famílias em que ocorrem os casos de reencarnação a uma curiosa posição de ambivalência. De um lado, elas se orgulham da ocorrência, que as torna objeto de interesse especial dos meios espiritualistas. De outro lado, elas se esquivam e disfarçam a situação, com o receio de serem consideradas pelos intelectuais como redutos de superstições, e também com o receio, por sinal muito humano e muito de acordo com o sentimentalismo brasileiro, de exporem os seus parentes reencarnados ao ridículo e lhes criarem situações embaraçosas no futuro. Isso particularmente nos casos de reencarnação com mudança de sexo. Mas apesar disso, os ventos do Mar Largo, que sopram de todos os quadrantes do mundo, e o desenvolvimento cultural acelerado dos últimos anos nos levam a esperar, talvez para mais breve do que se pensa, uma mudança favorável dessa situação opaca para a transparência necessária. Não é fácil fazer um levantamento geral dos pesquisadores atuais da reencarnação em todo o mundo. Por toda parte eles se multiplicam sem cessar. Basta correr os olhos em algumas publicações especializadas da Europa e da América, particularmente o Journal of Parapsychology, para se ver a abundância de estudos publicados a respeito. Mas o livro de Ian Stevenson,
20 casos sugestivos de reencarnação, oferece-nos, já nos agradecimentos do autor aos que com ele colaboraram, uma lista impressionante de figuras exponenciais das ciências contemporâneas. Na abertura de um ciclo de conferências na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, o Dr. Banerjee declarou que pôde verificar pessoalmente a existência, na Rússia, de 200 cientistas empenhados na investigação da memória extracerebral. Banerjee tem estado com certa frequência nos Estados Unidos, na URSS e no Canadá, 3 países em que essas pesquisas se processam com mais intensidade. Ian Stevenson é diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, EUA. Entre os cientistas atuais citados no seu livro podemos destacar os seguintes: Dr. Carlis Oziz, eminente parapsicólogo norte-americano, Dr. Robert Lailau, psicólogo e diretor do Hospital Roosevelt, de New York, Professor C.J. Ducasse, da American Society for Psychical Research, Professor Gardner Murphy, famoso psicólogo norte-americano, Dr. J. G. Pratt, do Grupo de Parapsicólogos da Universidade de Duke, EUA, Professor P. Paul, do Itachuna College de Bengala Ocidental, Professor B. L. Atreia, da Universidade Hindu de Benares, Dr. Jamuna Prasad, diretor do Gabinete de Psicologia do Ministério da Educação da Índia, Dr. William A. Coates, da Universidade do Ceilão e atualmente na Universidade de Rochester, EUA, Dra. Nanda Maitreya, da Universidade de Vidalankara, Índia, Dra. Louise Rini, esposa e companheira de pesquisas do Dr. Giuseppe Banks Rini, Duke University, EUA. Que pertence ao campo de Psigama no quadro de classificação dos fenômenos paranormais. Sua própria natureza o inclui nesse campo, pois tratando-se de memória não tem nenhuma forma de manifestação exterior. Não obstante, como todos os fenômenos parapsicológicos, suas provas são sempre objetivas. Só podemos saber se estamos diante de meio ou de uma fabulação inconsciente pelo confronto das lembranças do paciente com a realidade histórica e social. 9. Gravação do inaudível. As gravações do inaudível ainda não tiveram a sua classificação parapsicológica nem receberam a sua sigla. Mas depois que o Dr. Konstantin Raudive apresentou ao 3 Congresso Internacional de Parapsicologia de Pushberg seu relatório sobre 30.000 das 80.000 gravações que havia obtido, fazendo na qualidade de psicólogo e parapsicólogo, o assunto passou ao campo parapsicológico e está sendo submetido a pesquisas intensivas. Não há mais dúvida quanto à realidade do fenômeno nem quanto à sua qualificação como paranormal. As vozes gravadas provêm de entidades espirituais, muitas delas identificáveis. Foi o que convenceu Raudive. A primeira voz que ouviu, dirigindo-se a ele e chamando-o pelo nome, foi de Margarete, moça que fora empregada de sua mãe por muitos anos e havia morrido há pouco tempo. Na verdade, a única novidade desse fenômeno é o fato de se gravarem as vozes em fitas magnéticas de gravadores comuns. Para os cientistas esse fato é importante, dá-lhes maior segurança na pesquisa e reveste o seu trabalho de um aspecto novo, atualizado, segundo os moldes da era tecnológica. Mas para os espíritas a gravação de vozes tem seus antecedentes nos fenômenos de voz direta e de escrita direta. Kardec, servindo-se da mediunidade do jovem Didier, filho do seu editor, obteve vários fenômenos de escrita direta e até mesmo de impressão tipográfica por esse processo. Essas experiências foram relatadas na Revista Espírita e hoje podem ser lidas na nossa língua, pois a coleção da revista foi traduzida e editada em São Paulo. Vários cientistas obtiveram resultados semelhantes. São das mais famosas as experiências do professor Frederico Zollner, da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Era catedrático de física e suas pesquisas foram relatadas no livro Física Transcendental. Há uma edição paulista com o título de Provas Científicas da Sobrevivência, lançada pela Edicel. Os fenômenos de voz direta e de escrita direta incluem-se na classificação espírita de efeitos físicos, que corresponde à classificação parapsicológica de Psicapa.
decorrem do princípio de ação da mente sobre a matéria, e dependem naturalmente da mediunidade, ou seja, das funções psi de sujeitos paranormais. A fita magnética não exerce nenhuma influência especial no caso. Sua função é a mesma do papel ou da lousa, receber passivamente a influência da voz, que nela se grava como a de qualquer pessoa viva. A aparelhagem técnica moderna substitui o papel e a lousa. Pode-se alegar que a voz gravada é inaudível. Ninguém a ouve no momento da gravação. Mas o mesmo se dá com a escrita direta. Usa-se o papel ou a lousa sem necessidade de lápis ou caneta. Ninguém vê os elementos invisíveis que vão grafar as palavras. A tinta do lápis ou da pena só aparece no ato mesmo da escrita. No caso da impressão tipográfica isso é mais tocante. Ninguém vê os tipos, nem a máquina de impressão, nem a tinta usada, nem ouve o barulho da máquina, e não obstante a impressão sai tão perfeita que se pode notar o rebaixo dos tipos no papel. A mensagem impressa não é um texto formal, mas um bilhete, um aviso, uma carta. E o fenômeno pode ser repetido à vontade. Assim, a gravação do inaudível confirma a tese de que as comunicações espirituais são intrinsecamente de natureza psíquica. Segundo Kardec, elas não dispensam médium, pois só este pode fornecer às entidades extracorpóreas os elementos vitais necessários. Os gravadores registram as vozes inaudíveis quando o pesquisador é médium ou dispõe de médiums ao seu serviço. O pesquisador italiano Dr. Giuseppe Croza, neuropsiquiatra de Gênova, tem mediunidade e grava músicas e vozes com facilidade, mesmo quando não está realizando pesquisas. Outros pesquisadores nada conseguem se não dispuserem de médiums ao lado. Isso parece liquidar o sonho das máquinas mediúnicas, destinadas a substituir a mediunidade humana. Não há máquina que possa substituir o homem, porque o destino das máquinas é servir ao homem. O descobridor do fenômeno de gravação do inaudível foi o pintor estoniano Friedrich Jurgenson, que durante a última guerra mundial se refugiara na Suécia. Morando numa casa de campo em Mölnbo, próximo a Estocolmo, tentava gravar o canto dos pássaros para fazer a trilha sonora de um filme. Precisamente às 16h05 do dia 12 de junho de 1959, contava então 50 anos de idade. Instalou seu gravador numa tenda armada no bosque e pôs o microfone para fora. Um pássaro cantava. Quando parou, Jurgenson quis ouvir a gravação. Estava perfeita, mas além do canto ouviam-se rumores estranhos de vozes humanas à distância e acordes musicais. Estava descoberto o novo fenômeno, embora Jurgenson, a princípio, não compreendesse do que se tratava. Coube ao Dr. Haldive, alemão que também se refugiara na Suécia durante a guerra, esclarecer o problema de Jurgenson e colocar cientificamente a questão no campo da parapsicologia. Jurgenson conta em seu livro Sprechfunk mit Storbenen, já editado em português com o título de Telefone para o Além, editora A Civilização Brasileira, a decepção que sofreu com alguns cientistas, entre os quais o professor holandês e elementos da Faculdade de Parapsicologia da Universidade de Estocolmo. Björken, famoso investigador sueco, professor universitário, foi o único a levar a questão a sério, mas já no fim da vida, sem tempo nem forças para se dedicar ao assunto. Jurgenson havia já desistido de contatos com os cientistas quando de surpresa foi bater-lhe à porta o professor Constantin Haldive, formado em Psicologia e Filosofia pelas universidades de Paris, Uppsala e Edimburgo. Um homem arejado, de profundos conhecimentos e com experiência parapsicológica. Foi ele o novo pioneiro da pesquisa psíquica alemã, que em breve se colocou em evidência mundial com suas pesquisas metódicas e suas irrefutáveis gravações do inaudível. O famoso parapsicólogo alemão Hans Bender, de Friburgo, interessou-se também pelas gravações do inaudível. O médico alemão Felix Kersten, que durante a Segunda Guerra Mundial exerceu grande influência sobre Himmler, também se interessou. O reverendo Leo Schmid, da Igreja Católica da Suíça, formado em ciências pela Universidade de Friburgo, destacou-se logo como um dos maiores interessados na pesquisa do fenômeno. O médico Felix Kersten, autor do livro Conversas com Himmler,
Comunicou-se com Jorgenson após a morte, revelando-lhe que morrera de um colapso cardíaco. O Dr. K.G. Stenson, chefe da técnica de som da radiodifusão sueca, interessou-se pelas experiências e divulgou-as, sustentando sua legitimidade. A participação dos técnicos de rádio e TV no controle e aprimoramento das pesquisas tem sido intensa. As pesquisas de Radivembad e Krozingen, Alemanha Ocidental, atraíram numerosos cientistas internacionais. Jorgenson, naturalmente entusiasmado com a sua descoberta, insiste em afirmar que as gravações do inaudível constituem os primeiros fenômenos paranormais a serem pesquisados por meios fisiotécnicos na história da humanidade. Um perdoável exagero, pois as pesquisas de Crookas, Zorner, Richet e outros no passado, e principalmente as pesquisas parapsicológicas atuais, na América e na Europa, bem como na Rússia, têm sido feitas com a utilização desses meios, com o emprego de aparelhagens especialmente construídas. Mas, como acentuamos, os aparelhos, por mais aprimorados que sejam, nunca dispensaram a presença do médium ou sujeito paranormal. São apenas instrumentos destinados a dar maior eficiência às pesquisas e garantir maior exatidão no controle dos resultados. Maior razão teriam os físicos e biólogos soviéticos ao reclamar prioridade na obtenção de provas concretas da existência do espírito, o que evidentemente não fazem. Não por modéstia, mas porque não podem admitir que as suas provas se refiram ao espírito. Os dogmas fundamentais do marxismo, que constituem a interpretação materialista do universo, negando estranhamente a própria dialética em que pretendem firmar-se, excluíram o espírito da realidade cósmica. A dialética hegeliana estava em pé, encarando o futuro, e o marxismo a virou de cabeça para baixo. Duro trabalho vão ter agora os soviéticos para reerguê-la de novo. A física descobre a fonte do paranormal. A descoberta progressiva da antimatéria, a partir dos idos de 1930, justamente quando nascia a parapsicologia na Universidade de Duke, levou os físicos de todo o mundo à descoberta do espírito. Foi precisamente para aprofundar o conhecimento da antimatéria que o casal Kirlian conseguiu inventar uma câmara fotográfica de alta frequência, ou melhor, que opera sobre um campo imantado de energia de alta frequência, para fotografar além da matéria. A câmara Kirlian realizou prodígios. Dotada de aparelhagem óptica, permitiu aos fotógrafos observarem os aspectos surpreendentes de uma nova realidade. A surpresa maior foi a descoberta de que as coisas e os seres não possuem apenas a estrutura material que conhecemos, mas uma estrutura interna inteiramente desconhecida, de natureza energética. Essa estrutura não é opaca e sem luz, como as da matéria, mas transparente e luminosa. A conclusão preliminar a que chegaram é a de que essa estrutura energética constitui o fundamento, o molde e a fonte vital dos organismos materiais. Trata-se, explicaram, de um verdadeiro organismo totalmente unificado, que age como unidade e produz o seu próprio campo eletromagnético, base dos campos biológicos. Bastaria isso para dar-nos a confirmação da intuição genial de Claude Bernard, o pai da medicina moderna, quando sustentou a necessidade de um modelo energético para manter a estrutura orgânica do corpo humano, com especificação estrutural das células ante as mutações e renovações constantes de todo o organismo no decorrer da existência. Mas o casal Kirlian foi além, ao verificar, em suas experiências, que o brilho do corpo energético não é constante nos seres vivos, revelando maior ou menor intensidade, e que essas variações indicam modificações dos estados interiores dos seres, sejam eles vegetais, animais ou humanos. Chegaram mesmo a afirmar que as atividades psíquicas do homem são anotadas no corpo energético em forma de hieróglifos luminosos e coloridos. Conseguimos inventar, dizem os Kirlian, um aparelho que pode grafar esses hieróglifos, mas precisamos de auxílio para sua interpretação. Verificaram ainda que o estado emocional dos pesquisadores influi no objeto a ser fotografado, produzindo essas alterações. Essa descoberta, puramente ocasional,
Abre uma nova possibilidade no campo da comunicação e confirma os resultados das pesquisas parapsicológicas no tocante às influências telepáticas reciprocamente exercidas entre os homens. Não há mistérios na existência desses hieróglifos luminosos e coloridos, nem na possibilidade de grafá-los para interpretações posteriores. Esse processo corresponde de certa maneira à gravação das ondas eletromagnéticas do cérebro no eletroencefalograma. Teremos logo mais de construir aparelhos captadores das ondas luminosas do corpo energético para o estudo das condições de saúde. Por outro lado, essa bioluminescência não é de natureza elétrica ou eletromagnética, pertencendo a uma classe de energia ainda desconhecida. Esta última conclusão lembra de Vassiliev quando afirmou que o pensamento é uma energia física de tipo ainda não conhecido, produzida pela forma mais evoluída de matéria que constitui o córtex cerebral. O relacionamento dessas descobertas com a medicina se acentua quando as experiências soviéticas revelam que as doenças orgânicas podem ser previstas pelo exame da luminescência do corpo energético. Investigações com vegetais e animais demonstraram essa possibilidade. Alterações mórbidas das plantas começam nas modificações de brilho e coloração de sua estrutura energética, o mesmo se dando no tocante aos animais. Shelostrander e Lynn Schroeder consideram em seu livro Psychic Discoveries Behind Iron Curtain, Descobertas Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, edição Prentice Hall, New York, que as consequências dessa descoberta do corpo energético atingiram quase todas, se não todas as áreas do nosso conhecimento atual. Podemos avançar um pouco mais, admitindo que se trata de uma verdadeira revolução copérnica. Essas duas pesquisadoras universitárias norte-americanas foram à Rússia e entrevistaram os cientistas soviéticos. As declarações dos cientistas equivalem a revelações proféticas. Lembram as visões bíblicas do mundo espiritual e particularmente as referências do apóstolo Paulo ao corpo espiritual. Eufóricos, como que se libertando inesperadamente da asfixia materialista, os cientistas afirmam que o homem não é apenas uma máquina orgânica. Os tomés do materialismo científico tocaram as chagas do Cristo e estão ao mesmo tempo surpresos e deslumbrados. O pedido de ajuda do casal Kirlian foi atendido. Biólogos, físicos, biofísicos e bioquímicos soviéticos reuniram-se em Alma-Ata, Centro de Pesquisas Espaciais da URSS, e realizaram pesquisas intensivas com a Câmara Kirlian. Em 1968 uma comissão designada oficialmente para examinar o assunto, composta de elementos exponenciais das ciências, iniciou trabalhos de investigação planejada no mesmo local, chegando a conclusões definitivas sobre a realidade do corpo energético, a que deram o nome de corpo bioplasmático ou corpo bioplástico. Essa comissão era integrada pelos professores Grishenko, Gibadulin, Vorobyev e Nilzin, Choisky e Fedorova. A Câmara Kirlian teve a aprovação oficial da Academia de Ciências e passou a ser considerada como o mais avançado instrumento de pesquisas científicas da União Soviética. Mas, ao mesmo tempo, abriu-se uma nova frente de luta para o materialismo oficial do Estado. Os cientistas soviéticos estão convocados para a batalha impossível de demonstrar que o corpo bioplástico não passa de um organismo de plasma biológico, talvez de um plasma constituído de partículas ainda desconhecidas. A propósito, os cientistas definiram inicialmente o corpo bioplástico com as seguintes palavras: é uma espécie de constelação do tipo elementar, que se aproxima à natureza do plasma, constituída de elétrons ionizados e parece que excitados, de prótons e provavelmente de outras partículas atômicas. Essa tentativa de explicação lembra a teoria de Paul Dirac, físico inglês, que em 1932 anunciou a existência de um oceano de elétrons livres que constituiria a essência da realidade. Tudo o que conhecemos como real, dizia Dirac, não é mais do que uma película exterior, muito tênue, ocultando-nos o real verdadeiro. O professor Soniokovitch, da Universidade de Moscou, propõe a utilização da antimatéria como energia propulsora de naves espaciais. O elemento propulsor seria a luz ou essa luminescência do corpo bioplástico revelado pela Câmara Kirlian. E o professor Lev Landau, Prêmio Nobel de Física, também russo,
propõe uma nova física em face da descoberta da antimatéria. Como se vê, a revolução copérnica da física está em marcha e o seu ponto culminante é a descoberta do corpo bioplástico. No tocante à parapsicologia, essa descoberta vem revelar a fonte dos fenômenos paranormais. O elemento extrafísico do homem, proposto pelo professor Rini, está confirmado pelos físicos e biólogos soviéticos. Isso é tanto mais impressionante quanto foram os parapsicólogos russos, tendo à frente Vassiliev, os mais ardorosos impugnadores da teoria de Rini. Convém lembrar, a bem da verdade, que Kardec foi o primeiro a sustentar a existência do corpo energético, dando-lhe a designação técnica de perispírito. Esse perispírito ou corpo espiritual do homem também existiria nos objetos e nos seres vegetais e animais. Kardec afirmou a natureza mista desse corpo, que seria formado pelo que ele chamou de fluido universal, uma espécie de plasma cósmico, substância de tudo quanto existe no universo, constituído de partículas materiais e não materiais ou espirituais. Todos os fenômenos mediúnicos, hoje chamados paranormais, procederiam desse organismo que, segundo o Espiritismo, liga o espírito ao corpo. O avanço da parapsicologia na descoberta de novas dimensões da realidade, como acentuamos desde a primeira edição deste livro, tem sido amparado pelo avanço da física. Mais uma vez podemos afirmar que as perspectivas apontadas na segunda parte deste volume estão se confirmando mais rapidamente do que pensávamos. Já agora essas perspectivas, criticadas por alguns estudiosos do assunto como exageros de imaginação, recebem a inesperada sanção dos físicos. Nenhuma das áreas do conhecimento escapará ao impacto das descobertas parapsicológicas, como compreenderam Ostrander e Schroeder. Dentro em pouco veremos o problema do espírito voltar à sua antiga posição, será o problema central das ciências. E com isso a unidade do conhecimento estará restabelecida em torno do homem. Porque é ele, como ser, o problema essencial da filosofia e como alma o problema central da religião. Ser, espírito e alma, o homem assim encarado, em seus três aspectos, pelas três formas dominadoras do campo do conhecimento, será realmente a imagem de Deus na Terra. Mas como, para ser a imagem digna de Deus, o homem deve também ser imortal, os cientistas soviéticos resolveram aplicar à Câmara Kirlian uma série de pesquisas sobre o fenômeno da morte. O materialismo estaria salvo se as experiências demonstrassem que o corpo bioplástico morre com o corpo biológico. Observando os momentos finais de moribundos e documentando essas observações com fotografias em sequência, verificaram que há uma dispersão progressiva de pontos luminosos, como se o corpo bioplástico se desprendesse do corpo físico num fluxo crescente de partículas. Isso tanto no homem como no animal. À proporção em que as partículas se perdem no ar, o corpo material perde toda a luminescência, tornando-se opaco. Só então o corpo do animal e do homem se cadaverizam. Ao mesmo tempo, detectores de vibrações biológicas continuam a captar vibrações de campos de força vital à distância do cadáver. Esse curioso processo de desprendimento das partículas bioplásticas coincide perfeitamente com numerosas observações espíritas, feitas por videntes, junto a leitos mortuários, e com explicações mediúnicas dadas por entidades espirituais. Leon Denis explica em seu livro Depois da Morte: a separação é quase sempre lenta, o desprendimento da alma se opera gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e se completa com a ruptura dos últimos laços fluídicos que unem o corpo ao espírito. Denis foi discípulo e continuador de Kardec. Em O Livro dos Espíritos, Kardec explica: a observação prova que no instante da morte o desprendimento do espírito não se completa subitamente, ele se realiza gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Nas descrições dos videntes é comum a referência a um desprendimento gradual de elementos do perispírito, ou corpo bioplástico, que vão se juntando aos poucos a certa distância do cadáver. Condicionados pela concepção materialista, os cientistas soviéticos, ao verificarem esse desprendimento de partículas,
Perguntam se não é o corpo bioplástico que também está se desintegrando. Falta-lhes o conhecimento das pesquisas psíquicas intensivas sobre o momento do desenlace. Se tivessem esse conhecimento, ficariam assombrados ao ver nas suas experiências a confirmação em minúcias de observações já feitas há mais de um século. A captação de campos de força vital à distância do cadáver é suficiente para confirmar o afastamento do corpo bioplástico, que em geral repousa em fase de refazimento. Tudo quanto acabamos de expor justifica a designação de corpo bioplástico dada pelos físicos soviéticos ao perispírito. O episódio da morte mostra que a primeira parte da expressão, o prefixo bio, que quer dizer vida, corresponde precisamente à função vital desse corpo. O sufixo plasmático, ou sua simplificação plasma, refere-se à função plasmadora desse corpo energético. As experiências soviéticas justificaram amplamente essa parte. Uma delas, relatada no livro das pesquisadoras norte-americanas, refere-se ao enxerto de um braço embrionário no lugar destinado à perna de um animal em desenvolvimento. O braço desenvolveu-se como perna, demonstrando que a influência do campo organizador, ou plasmador, é capaz de adaptar a estrutura estranha às exigências do campo. É evidente que a designação de corpo bioplasmático, geralmente simplificada para corpo bioplástico, resultou precisamente das séries de experiências realizadas pelos cientistas para verificar as funções específicas do corpo energético. Essas funções fundamentais correspondem exatamente às do perispírito na teoria espírita. 10. Pesquisas e controle. Como se realiza a investigação experimental em parapsicologia? E qual o procedimento seguido para o controle estatístico dos resultados? Essas são duas perguntas que ocorrem a todo estudante, depois dos primeiros contatos com a nova disciplina científica. Em linhas gerais, ambas estão respondidas desde que o estudante tomou conhecimento da realidade paranormal, porque a parapsicologia, como todos sabem, é um ramo das ciências que teve, como primeira tarefa, provar a existência do seu objeto. Mas as linhas gerais não satisfazem a curiosidade do estudante, tanto mais quando ele tem a pretensão de, mais hoje, mais amanhã, dedicar-se à pesquisa, participar de algumas experiências ou pelo menos poder explicar como elas se processam. Antes de tudo e para fazermos justiça ao grande injustiçado que tem sido Charles Richet, autor do Tratado de Metapsíquica, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913, convém lembrar que foi precisamente ele, o campeão do método qualitativo nas experimentações do paranormal, o primeiro a aplicar também o método quantitativo. Isso ocorreu em 1884. Richet realizou 2.997 experiências com cartas de baralho, obtendo 789 resultados positivos, quando as probabilidades eram de 732. A diferença não foi, como se costuma dizer, significativa. Muitas críticas foram feitas ao seu procedimento. Apesar disso, Richet fez observações interessantes que são válidas até hoje, como a referente à existência de uma influência da fadiga na percepção extrasensorial. O trabalho de Richet a respeito foi publicado na Revista Filosófica, Revue Philosophique, tomo 18, pág. 609, de dezembro de 1884. Intitula-se A Sugestão Mental e o Cálculo de Probabilidades. Curioso notar, de passagem, que a denominação dada por Richet ao fenômeno reapareceu em nossos dias numa obra importante do professor Vassiliev, catedrático também de Fisiologia da Universidade de Leningrado, sobre as suas experiências telepáticas. Depois de Richet, coube ao físico inglês Sir Oliver Lodge sugerir um processo matemático para avaliação dos resultados de experiências telepáticas, feitas também com cartas de baralho, em 1885. Mas o cálculo de probabilidades, que é elemento fundamental do controle estatístico das experiências, está vinculado historicamente às cartas de baralho e ao jogo de dados. Galileu Galilei, Pierre Fermat e Blaise Pascal, que criaram essa forma de cálculo, utilizaram-se dos dados como excelente material para suas experiências. Assim como no jogo de dados,
Também no referente ao baralho, o cálculo de probabilidades serviu para a explicação de muitos problemas aparentemente ocasionais ou casuais dos resultados das partidas. E isso de tal maneira que, bem equacionada a situação, um especialista poderá determinar as razões matemáticas da ruína de um jogador obstinado. Veja-se, a respeito, as explicações de Emile Borel em Traité du calcul des probabilités et ses applications. Esses antecedentes históricos, aparentemente sem importância, mostram que o cálculo de probabilidades estava, por assim dizer, predestinado a servir para a comprovação dos fenômenos paranormais. Por outro lado, explicam a razão da sua utilização em experiências elaboradas com dados e cartas de baralho. Como sabemos, Hine e sua equipe, na Duke University, racionalizaram a aplicação desses instrumentos através da criação das chamadas cartas Zener e dos dados especiais para fins experimentais. A propósito, convém lembrar que Fermat e Pascal consideravam os dados, segundo Borel, desde que bem fabricados, como cubos perfeitos, constituídos de substâncias homogêneas em que os sinais numéricos das faces não comprometem, por sua leveza, a simetria necessária. Esta observação responde, com antecedência de 3 séculos, pois Fermat e Pascal realizaram seus trabalhos na primeira metade do século XVII. Algumas objeções que ainda hoje se pretendem levantar à aplicação dos dados. Tanto mais que os dados de Hine são especialmente preparados para as experiências. Outra objeção a que Borel responde com absoluta segurança é a de que o cálculo de probabilidades é puramente abstrato e pode provar qualquer coisa que o especialista desejar. Como adverte Amadou, essa objeção revela apenas que o seu formulador ignora por completo o que se chama cálculo de probabilidades. Borel recorre a um exemplo do matemático inglês Lord Keynes para mostrar que o referido cálculo, como todos os demais, sendo de natureza subjetiva, apresenta resultados objetivos em suas aplicações a casos concretos. Por outro lado, Keynes demonstra que os erros no cálculo de probabilidades decorrem da falta de conhecimento exato, pelo calculador, do caso concreto a que o aplica. E Borel acrescenta que a probabilidade, em certos casos, pode igualar a unidade, equivalente portanto à certeza. O valor da probabilidade é relativo à exatidão dos dados postos em equação. Por isso mesmo as cartas de baralho aplicadas às experiências de parapsicologia, como vimos nos casos de Zener e de Sewall, cartas de 5 figuras geométricas e de 5 figuras de animais, respectivamente, reduzem ao mínimo os números a serem apreciados e estabelecem com absoluta segurança e clareza a probabilidade de acerto por acaso. E por isso também os dados de Hine, especialmente fabricados para experimentação científica, lançados por meio mecânico e tendo os resultados de cada jogo registrados fotograficamente, excluem as dificuldades habituais do cálculo, dando-lhe a segurança requerida para a exata verificação dos resultados da experiência. Aliás, como observam Hine, Sewall, Carrington e Amadou, o controle estatístico demonstra unicamente que os fenômenos estudados não podem ser atribuídos ao acaso. O problema da natureza dos fenômenos, de suas causas reais, depende do processo científico de exclusão de hipóteses. Esclarecidos estes aspectos fundamentais da investigação experimental em parapsicologia, podemos passar ao exame de alguns casos concretos. Comecemos pelo mais discutido dos fenômenos, o de psicocinesia. O próprio Hine nos ofereceu em alcance da mente vários exemplos de experiências com dados, realizadas a partir de 1934. A escolha dos dados não foi preconcebida. Ocorreu por acaso. Um jovem jogador de dados chamou a atenção de Hine, no próprio laboratório, para a crença de muitas pessoas de que podem agir mentalmente sobre os resultados. Vimos, escreveu Hine, que o lançamento de dados era o procedimento ideal indicado para os ensaios de laboratório sobre a hipótese da psicocinesia. Uma das razões principais era o interesse dos sujeitos, já naturalmente assegurado. A outra era a aplicabilidade das diversas formas de controle experimental. Hine ofereceu-nos o seguinte exemplo de uma série típica de experiência com dados.
Explicava-se ao sujeito o objetivo da experiência. Dava-se-lhe um copo e um par de dados. Escolhia-se, por exemplo, um resultado a ser alcançado, o número 7. Pedia-se ao sujeito que sacudisse o copo e lançasse os dados sobre uma mesa com toalha. Os resultados eram proclamados em voz alta, depois de atentamente verificados por duas ou mais pessoas previamente escaladas, e o controlador, que podia ser o próprio experimentador, os registrava. Todos os acertos eram assinalados por um círculo em redor. As combinações 6 mais 1, 5 mais 2, 4 mais 3, eram as únicas possíveis, como se sabe. Isso facilitava a verificação dos resultados. Cada série se constituía de 12 lançamentos dos dados. Depois de cada série, os acertos eram computados e fazia-se o cálculo de probabilidades. Este é apenas um exemplo de experiência rudimentar. Posteriormente os lançamentos foram se complicando. Fizeram-se experiências planejadas com minúcias, aplicando-se maior número de dados. Mais tarde, como sabemos, foram feitos dados especiais com materiais diversos, como madeira, chumbo, aço, materiais plásticos, etc., inventados aparelhos especiais para o lançamento. Por fim aplicou-se a máquina elétrica, dotada de controle fotográfico dos resultados, jogando-se com grande número de dados. Fazem-se experiências com 60 e mais dados, objetivando-se os mais variados resultados. Há também as experiências de localização, determinando-se mentalmente que os dados sejam lançados de um lado ou de outro da mesa, quando a máquina só poderia lançá-los na parte central. Dado este exemplo simples, que pela sua própria simplicidade revela o mecanismo da experiência de psicocinesia com dados, passemos a um caso concreto de percepção extrasensorial. Tomamos um caso de investigação com as cartas Zener realizado por Naum Kleiman e Dora Ivnisk, relatado por ambos no N Graus 3, fevereiro e março de 1964, volume 1 dos Quadernos de Parapsicologia, de Buenos Aires. Foram realizadas duas experiências, uma de 50 jogos, em 7 sessões, com 6 e 8 jogos por sessão, e outra de 40 jogos, em 5 sessões, com 8 jogos por sessão. Cada jogo consta das retiradas de cartas de um maço de 25. Assim, uma sessão com 8 jogos é aquela em que se utiliza 8 vezes o maço. Em setembro de 1963 os experimentadores conheceram a senhorita F, que lhes contou haver acertado numerosas vezes em números de rifa que geralmente predizia a data de recepção de correspondência de seus amigos e parentes. Convidada a realizar experiências com as cartas Zener, aceitou. Os experimentadores tiveram cuidado de não utilizá-la apenas como sujeito, para não coagi-la, submetendo-a a uma situação de cobaia. Dessa maneira a senhorita F agiu também como experimentadora. Essa precaução é de grande valor nas experiências e concorda com as observações de Soal quanto à necessidade de não exercer nenhuma forma de constrangimento sobre o sujeito. Nas duas experiências foi empregado o sistema do maço cerrado, embaralhado ao acaso e cortado sem que o sujeito veja. O maço cerrado é um maço compacto de 25 cartas Zener colocado de face voltada para baixo sobre a mesa e tendo o dorso coberto por cartão ou papel branco. O sujeito deve adivinhar as cartas em sua ordem no maço, começando pela de cima ou pela de baixo. Nos primeiros jogos, os resultados favoreciam a posição mais um, ou seja, o sujeito percebia a carta seguinte, e não a que devia perceber. Por sinal que esses resultados estavam de acordo com a sua informação de que acertava em números de rifa e previa a chegada de correspondência. A própria senhorita F declarou: "O passado não me interessa, só me interessa o futuro." Mas, na quarta sessão, comentando os resultados referentes à carta 0, que é a carta a ser adivinhada, disse: "No começo não acerto muito, preciso esquentar, porque os meus maiores acertos se verificam nos últimos jogos de cada sessão." Na sexta sessão, declarou que os seus maiores acertos se davam através de respostas espontâneas. Em todas as sessões houve cuidado de evitar o cansaço do sujeito. Vejamos o resultado da quarta sessão,
Realizada a 26 de novembro de 63, a senhorita F acertou 37 vezes na carta 1. Isso, em 8 jogos. Resultado demasiado variável, mas significativo quanto à possibilidade de acertos. Os resultados totais da experiência foram os seguintes: carta 0, obtidos 257 acertos, com apenas 7 além dos previstos como prováveis por acaso. Carta mais 1, 234 acertos, com menos 6 do que os previstos e portanto aquém dos prováveis acasos. Carta 1, 209 acertos, com menos 31 do que os previstos por acaso. A avaliação matemática destes resultados escapa à compreensão dos leigos no assunto, pois exige a aplicação da chamada hipótese binômia, para cálculo dos desvios de percepção. Nos resultados acima, o chamado desvio standard, designado pelas iniciais DS, acusou 14,14 para as cartas 0, 13,85 para as cartas mais 1, e 13,85 para as cartas 1. A hipótese binômia, tendo por base a fórmula de Bernoulli, acusa a razão crítica, designada pelas iniciais RC, de 2,23. Este resultado acusa um desvio negativo, para a carta 1, que, segundo os experimentadores, coincide de certa maneira com as referências dos sujeitos sobre o passado e o futuro. Convém esclarecer que o desvio negativo é o desvio inferior aos resultados prováveis por acaso. É por isso que esse desvio concordava com a declaração da senhorita F de que o passado não lhe interessava, mas somente o futuro. O segundo experimento, de 40 jogos, realizado de acordo com as regras do anterior, não deu melhores resultados. A senhorita F teve a oportunidade de dar, ao lado das respostas espontâneas em voz alta e anotadas pelo experimentador, respostas não espontâneas que ela mesma registrava numa folha de papel à parte, sem a intenção de coincidir com a carta objetivo. Todos os resultados desse experimento não excederam as probabilidades do acaso, de maneira que não houve maior interesse. Como se vê, a técnica das experiências é relativamente fácil e pode variar de acordo com as circunstâncias e os objetivos a atingir. É necessário, porém, que cada experiência seja bem planejada, em seus mínimos detalhes. No caso que examinamos, o sujeito foi colocado numa ponta da mesa e o operador na outra ponta. Entre os dois havia uma divisão de madeira, que não permitia ao sujeito ver o operador. Além disso, o maço de cartas estava cerrado, ou seja, empilhado, de maneira que ninguém conhecia a ordem das cartas. Não era uma experiência de telepatia, mas de clarividência. O operador indicava por onde a percipiente devia começar, se pela carta de baixo ou de cima, e esta começava a responder. O operador anotava as respostas. Os resultados eram conhecidos depois de cada jogo. Devemos deixar bem clara a estrutura da experiência, que pode ser dada nos seguintes termos: cada experiência constitui-se de jogos, sendo para cada jogo o uso total de 25 cartas. Cada jogo, por sua vez, constitui-se de 5 ensaios, que são as 5 cartas tiradas sucessivamente, ou apenas percebidas no maço cerrado. O número de jogos depende do plano elaborado pelo experimentador. Como as figuras do baralho Zener ou do baralho Soal são apenas 5, a probabilidade de acertar, em cada ensaio, por acaso, é apenas uma. O desvio é a quantidade de acertos a mais ou a menos que a probabilidade de acasos. Assim, quando um percipiente acerta no jogo 20 vezes, o que já aconteceu em diversas ocasiões, o desvio positivo é 15, pois dos 20 acertos devemos eliminar os 5 do acaso provável. Quando, em vez de acertar tanto, o percipiente acerta apenas 4 vezes, há um desvio negativo de 1. O desvio standard é uma forma matemática de desvio que ocorre de maneira progressiva. Num jogo de 5 ensaios, com 15 acertos pelo percipiente, temos o desvio positivo de 10 e o desvio standard de 2. Dividindo o primeiro pelo segundo, temos a razão crítica de 5. A fórmula matemática do desvio standard indica que esse desvio aumenta na proporção da raiz quadrada do número de ensaios.
A probabilidade da ocorrência de certos por acaso e grandes experiências implica o aparecimento da razão crítica por acaso. Existe uma tabela especial com os valores dessa razão que permite encontrar prontamente a probabilidade de acaso sem necessidade de grandes cálculos. A razão crítica, estatisticamente chamada valor T, e a diferença entre o desvio verificado, ou seja, entre o número de acertos e o desvio standard, ou seja, os resultados previstos, que em português podemos chamar desvio tipo. Na tabela da razão crítica o valor 5, que consideramos acima num jogo de 5 ensaios, indica uma probabilidade por acaso de apenas 1 em 3 milhões. Como se vê, o controle estatístico da investigação experimental em parapsicologia requer conhecimentos especializados. O método está hoje completamente desenvolvido e a sua aplicação aos resultados das experiências assegurou a plena validade das mesmas do ponto de vista das exigências científicas. Desde que as experiências sejam planejadas e executadas com o necessário rigor e o tratamento estatístico procedido por especialistas, como ocorre em todos os grandes centros de pesquisa, os resultados obtidos não podem deixar a menor dúvida. Essa razão porque a parapsicologia é hoje uma disciplina científica positiva, admitida e exercida em todos os grandes centros universitários. O professor José Fernandes, catedrático jubilado de Física das Universidades de Buenos Aires e La Plata, parapsicólogo de renome mundial, informa em seu livro Parapsicologia Experimental que nas experiências com o sensitivo Ronald W. na Sociedade Argentina de Parapsicologia, verificou-se por várias vezes o resultado de 100%, ou seja, 25 acertos em cada jogo de 25 cartas. Casos como esses, também verificados na Europa e no ZEUA, dão a esperança de grande certeza em experiências bem realizadas, em condições adequadas. Com isso, temos também a possibilidade de controle das funções psi. No tocante a esse controle porém, conveniente não alimentarmos ilusões. As funções psi decorrem de processos bastante sutis de percepção cortical em condições psicofisiológicas apropriadas. Essas condições não correspondem às situações habituais dos sujeitos na vida cotidiana. É necessário desenvolver nestes o processo de adaptação a essas condições, para que as funções psi sejam exercidas com segurança. Acreditamos que as possibilidades de generalização do uso das funções psi dependam das condições gerais de vida e cultura numa civilização menos conflitiva e agressiva do que a nossa. Em suma, trata-se de possibilidade para o futuro. 11. Hiperestesia e hipermnesia. Há pessoas que se perdem facilmente no caminho por falta de senso de orientação. Assim, há estudiosos, pesquisadores e expositores de parapsicologia que facilmente se perdem nos seus trabalhos por falta do mesmo senso. Mas há também os que se fazem de perdidos por mera conveniência. É o caso dos sacerdotes hipnotizadores e malabaristas que tudo fazem para confundir os leigos e aturdir o povo, com o objetivo único de defender as suas posições religiosas, ameaçadas pela evolução das ciências psicológicas. O outro caso, o das pessoas que de boa fé se extraviam no caminho, pode ser explicado por uma imagem de Rini. São exploradores que se esquecem do largo mar, entretidos com os seixos da praia. Os fenômenos de hiperestesia e de hipermnesia têm servido para muitas confusões teóricas em parapsicologia. O padre Oscar Gonzalez Quevedo S.J., em seu livro A Face Oculta da Mente, deu grande ênfase aos casos de hiperestesia para acentuar que os fenômenos de percepção extrasensorial podem ser puramente fisiológicos, e portanto sensoriais. Antes dele, centenas de pesquisadores e estudiosos do passado, particularmente na fase metapsíquica, firmaram os pés nesse mesmo terreno da hipermnesia, com o mesmo fim, mas com a diferença de serem mais coerentes, pois eram materialistas. Todo o esforço do P. Quevedo se concentra na tentativa de explicação fisiológica dos fenômenos paranormais. Isso o coloca ao lado das correntes materialistas da parapsicologia, em especial da corrente soviética. O simples título de seu último livro, As Forças Físicas da Mente,
No momento em que Heine demonstra que a mente não é física, prova que esse padre é mais materialista do que Marx e Buchner. A hiperestesia constitui uma hipótese importante no início do movimento metapsíquico, pois parecia capaz de explicar de maneira natural ocorrências paranormais que eram interpretadas como sobrenaturais. Hoje, nesse sentido, não passa de uma hipótese superada. Sabemos que a hiperestesia é uma condição fisiológica de psi, e que essa condição pode existir em tal intensidade que antecipe com percepções hiperestésicas as manifestações extrasensoriais. Aumentada a capacidade estésica dos nossos sentidos, por influência de fatores diversos, temos a nossa percepção aumentada. Compreende-se que esse fenômeno deva corresponder a uma preparação fisiológica maior ou menor, perceptível ou não, do estado de transe, considerado, como sustenta Amadou, o estado psicofisiológico necessário para o exercício da função psi. Podemos colocar a hiperestesia como a primeira fase de um processo de dissociação psíquica que nos leva do simples abrandamento da tensão, de que falava Jonetti, até a êxtase. Temos assim uma sequência gradual bem definida: hiperestesia, hipermnesia, transe, êxtase, verificando-se em cada um destes graus do estado paranormal uma sequência também de graus de intensidade. O êxtase é, dentro desse esquema, o extremo oposto da simples distração. Bozano demonstrou a possibilidade de transmitirmos mensagens telepáticas e psicográficas inconscientemente, e até mesmo de projetarmos o nosso eu à distância, durante simples instantes de distração, de sonolência ou alinhamento. Veja-se da mente a mente, Ernesto Bozano, ed. Europa, Verona, 1946. Amadou acrescenta ao que acima citamos que o transe é necessário, mas não suficiente para o exercício da função psi. O mesmo acontece com o estado hiperestésico. O indivíduo pode estar distraído ou sonolento sem ter a sua percepção aumentada. Isso nos mostra que a relação de continente e conteúdo é a mesma, tanto no plano físico quanto no psíquico. E isto insere, ao mesmo tempo, a simples distração no contexto dos estados paranormais. Ela é, embora fugaz, um instante de situação intermediária, de terra de ninguém entre o estado de vigília e o sono, entre a fase normal de integração psíquica e a normal de desintegração. Do que se deduz facilmente que o aumento de nossas percepções normais, o estado hiperestésico, é o primeiro passo no campo da percepção extrasensorial. Em hipnologia considera-se a distração como um momento do estado hipnótico natural. Querer reduzir fenômenos típicos de ESP a simples casos de hiperestesia, a esta altura do desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas, é um pouco mais do que simples temeridade. Mas esta redução arbitrária interessa particularmente aos que desejam negar qualquer possibilidade de fenômenos extrafísicos, única forma possível de transformar a parapsicologia em nova arma do materialismo ou do teologismo contra os movimentos espiritualistas livres, como o espiritismo e a teosofia. A hiperestesia, fase larval do transe, é utilizada como possível explicação nova, apesar de centenária, dos fenômenos mediúnicos. Basta isso para compreendermos o retrocesso a que o afã hiperestésico do Quevedo pretende levar à parapsicologia, com áreas de inovação científica, devolvendo-a do limiar da prova da sobrevivência, em que já se encontra, ao resto do chão do intermúndio psicofisiológico. Daí também a sua insistência na velha e superada tese, aliás psicológica, e da mais simplória escola de psicologia de todos os tempos, que é o condutismo norte-americano, derivado do reflexionismo russo, de que a linguagem do corpo, que é a mímica inconsciente, pode explicar os casos de telepatia. Watson, pai do condutismo, também chamado psicologia sem alma, sustentava a inexistência do pensamento, o que é apenas reflexo, segundo a sua teoria do arco reflexo, pela qual o organismo excitado pelo meio físico deflagra a sensação em arco que vai ao centro nervoso e volta à expressão mímica em forma de resposta. O Quevedo cria então a sua teoria reflexionista que chama, ingênua ou ironicamente, de hiperestesia direta do pensamento. Nada mais nada menos que a velha teoria de Chevreul,
endossada no Brasil pelo ateísmo e o materialismo irredutíveis do professor Silva Melo, de que o pensamento é captado por videntes charlatães na mímica inconsciente dos seus próprios fregueses. Veja-se Mistérios e Realidades deste do Outro Mundo e Religião, Prós e Contras, A. da Silva Melo, editora Civilização Brasileira, Rio, 1960 e 1963, respectivamente. Essas teorias, que se referem apenas aos